Ver um vídeo como esse poderia ter me impedido de perder muito dinheiro na bolsa. Com certeza, se eu tivesse esse conhecimento, eu teria um patrimônio muito maior hoje em dia. E se você está começando a investir agora, não sabe para onde ir, não sabe onde investir, eu te garanto que esse vídeo vai te ajudar muito. Bom, vamos combinar uma coisa? Você só vai se inscrever e deixar o like nesse canal quando algum desses vídeos te ajudar. Vamos fazer aí uma troca equivalente. Eu te ajudo, você me ajuda. Combinado? E bom, vamos lá. Um dos maiores problemas que o investidor iniciante ainda tem hoje em dia é saber por onde começar. Era o mesmo problema que eu tinha quando eu comecei a investir e é o mesmo problema que muitos investidores ainda enfrentam. E fica aquele dilema: começo a investir primeiro, faço reserva de emergência, quanto devo aportar, na onde devo aportar, que empresas comprar, quais empresas não comprar. Após 4 anos investindo, eu já tenho uma estratégia, já tenho um portfólio, já sei onde eu quero chegar, onde eu não quero chegar, onde investir. Então, para mim, já é simples, mas eu tive que perder muito dinheiro, tive que quebrar muito a cabeça para conseguir chegar nesse patamar. E a dúvida é, se eu tivesse começando a investir hoje, como eu investiria? Inicialmente aqui, eu vou partir do ponto que eu não tenho nenhuma dívida. Não tenho dívidas no cartão de crédito, não tenho um financiamento, um empréstimo. E por que eu falo isso? Porque dependendo da dívida que você tiver, essa dívida com certeza tem taxas de juros altíssimas. Coisa de, às vezes, 24%. 30% ao ano, ou até mais, dependendo do banco aí que você pegar. Eu fiz uma pequena simulação aqui num bancão aí, um laranja e azul. Eles estavam me oferecendo um empréstimo e eu fiquei curioso para ver. E essa aí é a taxa que vocês estão vendo que ele cobra ao ano. Me fale, qual investimento no Brasil ou no mundo que vai te pagar 6% ao mês? Não existe, gente. Então, vale muito mais a pena se você tem dívidas, se você tem uma dívida no cartão, no rotativo, é uma dívida muito alta. Antes de você começar a investir, vale muito mais a pena você quitar essa dívida. E como que você pode saber se vale a pena ou não quitar essa dívida? É simples. Se a sua dívida ela tem uma taxa de juros que passa o valor da taxa de juros Selic, que é a taxa de juros do Brasil, vamos dizer assim, vale a pena você quitar essa dívida primeiro. Por exemplo, a taxa de juros no Brasil hoje está 11,5% ao ano, no dia de hoje. Então, se você tem uma dívida que ao ano ela custa 20%, 25%, com certeza vale muito mais a pena você quitar essa dívida primeiro e depois começar a investir. Se eu estivesse começando hoje, a primeira coisa que eu faria, e a mais polêmica, seria não fazer uma reserva de emergência. É isso mesmo que você está ouvindo. Mas antes de você começar a me xingar aí nos comentários, não, a gente não vai ficar sem nenhum dinheiro, a gente não vai ficar descalço, pode ficar tranquilo. E bom, a única coisa assim que eu penso que não vale a pena é a gente deixar um dinheiro separado apenas para emergências. Eu acho que a partir do momento que você separa um dinheiro apenas para emergências, todo momento você vai ter emergências. E bom, o conceito de emergência pode ser muito maleável para muitas pessoas. Por exemplo, para você, o que pode ser uma emergência? Sei lá, às vezes comprar um vestido novo para poder ir no casamento da sua prima, às vezes poder fazer aquela viagem com seus amigos no final de semana, ou pegar um dinheiro para fazer aquele churrascão com os amigos, com a família. Uma emergência para mim seria, por exemplo, um machucar e ter que comprar algum remédio, ter que ir no médico, não sei. O conceito de emergência, para mim e para a maioria dos brasileiros, eu acho que é algo muito maleável, vamos dizer assim. Eu não faria uma reserva de emergência. Na verdade, eu nem tenho reserva de emergência até hoje. Em vez de ter uma reserva de emergência, o que a gente tem aqui em casa? A gente tem algo que é muito parecido nos conceitos, mas que eu gosto de colocar um nome diferente, que se chama caixa de liquidez. O que é esse caixa de liquidez? É muito parecido com a reserva de emergência. É um dinheiro que vai ficar em uma renda fixa, em um lugar com muita liquidez que eu possa sacar com no máximo 1 dia, 2 dias. Esse dinheiro vai ficar lá disponível caso eu precise, por exemplo, caso
sei lá, algo imprevisto aconteça. Mas qual que é uma coisa interessante nesse caixa de liquidez? É que eu posso utilizar um pouco desse dinheiro para colocar em oportunidades que surgem. Por exemplo, às vezes eu tenho a oportunidade de, sei lá, comprar um celular que está muito barato, está pela metade do preço. Eu vou lá, posso muito bem comprar esse celular e nos meses seguintes ir repondo esse valor que eu tirei desse caixa de liquidez. Ou vamos dizer, surgiu uma oportunidade na bolsa, por exemplo. Vamos dizer lá que Banco do Brasil, em vez de estar cotado por R$ 27,50, ele está cotado a R$ 14. Eu posso ir lá e pegar um pouco desse caixa de liquidez e comprar essa oportunidade. E no mês seguinte, eu vou repor de novo esse caixa. E assim ir se organizando. E bem, esse é o conceito que a gente utiliza de caixa de liquidez. É o que está dando certo para a gente, é o que eu vejo que dá mais resultado do que a gente ter um dinheiro lá que fica 100% parado numa reserva de emergência. E pense comigo, a maioria dos problemas que a gente pode enfrentar ou emergências não são sempre relacionadas à falta de liquidez? Pense comigo, se você precisa de um remédio para o seu filho, para um familiar, e esse remédio custa R$ 500 e você não tem esse dinheiro guardado, o que você faria? Bom, provavelmente, primeiramente, você tentaria pegar esse dinheiro emprestado com alguém. Logo em seguida, se não conseguisse, você provavelmente faria uma dívida no cartão de crédito. E no terceiro caso, talvez você tentasse vender alguma coisa que você tem, uma bicicleta, uma televisão. Então, tá vendo como os problemas começam porque você não tem um dinheiro líquido, não tem um dinheiro que você pode pegar ali a qualquer momento em um caso desse? Afinal, se você não tem esse dinheiro e se sua renda é muito apertada, começa a acontecer uma bola de neve. Você vai começar a ficar devendo, pegar mais dinheiro emprestado para pagar aquela dívida que você já fez. Então, eu acho muito perigoso esse conceito de você não ter nenhum dinheiro guardado, nenhum dinheiro à pronta necessidade. Aí você deve estar pensando, tá, Luan, já entendi que a gente precisa ter esse raio dessa caixa de liquidez aí, beleza. Mas de quanto eu preciso ter nessa caixa de liquidez para ficar tranquilo? Aí eu vou falar para você uma das palavras que os advogados mais utilizam no dia a dia. Depende. Depende se você tem filhos, se você é autônomo, se você é CLT. Depende onde você trabalha, depende qual é o maior risco que você corre. Se você mora de aluguel, se você tem casa própria, se você tem muitas dívidas. Então, depende de muitas coisas. Vamos imaginar o caso aqui, por exemplo, de um rapaz que se chama Sérgio. O Sérgio, ele é solteiro, mora com a mãe, com os pais, não tem filhos, trabalha de CLT. Bom, eu no caso, no lugar do Sérgio, eu não teria mais que 2 meses de custo de vida guardado. Talvez até menos. Agora vamos imaginar uma outra pessoa, por exemplo, o Antônio. O Antônio, ele é entregador do iFood em São Paulo, ele tem 2 filhos e uma esposa, ele mora de aluguel e tem uma renda muito variável. Um mês ele ganha muito, um mês ele ganha pouco, ele não tem nenhuma dívida. Você não concorda comigo que no caso do Antônio, ele tem que ter um caixa muito maior que o Sérgio? Eu, no lugar do Antônio, eu não teria menos que 1 ano de custo de vida em caixa. E provavelmente eu também teria que ter um seguro de vida, visto que tem muitas pessoas dependendo do Antônio. Ele tem 2 filhos, tem uma esposa. Então, é extremamente interessante que quanto mais riscos você estiver exposto, mais você tem essa noção de aumentar o seu caixa de liquidez, ter um seguro de vida, às vezes ter um plano de saúde também pode ajudar muito. E outra coisa, eu acredito que não vale a pena você ficar apenas montando o seu caixa de liquidez. Pense, se você demorar 5 anos para montar seu caixa, o tanto de juros compostos que você não perderá em outros tipos de investimentos. Pense, 5 anos é muito tempo. O que eu faria se eu estivesse começando hoje, agora, seria mais ou menos o seguinte. Digamos que eu tenho um poder de aporte de R$1.000. Aí você deve estar falando assim, Luan, mas eu não tenho um aporte de R$1.000, meu aporte é 500, meu aporte é 300. Bom, pessoal, não faz muita diferença. Vamos focar aqui mais nas porcentagens que a gente vai utilizar. Mas eu também não vou mentir para vocês. Se você não tem um poder de aporte tão grande, não tem
muito dinheiro para aportar ou um aporte médio, talvez seja mais interessante para você tentar aumentar o valor do seu trabalho, aumentar o valor da sua hora. Afinal, pensa comigo, se você ganha um salário mínimo e você aumenta o seu salário aí, sua renda, em R$500, já é 40% na veia que você vai aumentar na sua receita. Então pense, talvez o seu melhor investimento hoje seja aumentar a sua renda. Depois você pode pensar em começar a investir. Com R$1.000, eu dividiria meu aporte da seguinte maneira. Primeiramente, eu focaria 50% do meu aporte para montar o meu caixa de liquidez, que daria ali R$500. Depois, eu usaria 20% para comprar boas empresas aqui no Brasil, de preferência as empresas que paguem dividendos. Hoje eu daria mais foco em empresas que oferecem serviços financeiros, tipo bancos, seguradoras. Eu acredito que está com um desconto legal. Não é recomendação, mas eu acredito que está com um desconto legal. E depois eu colocaria 20% em ETFs lá nos Estados Unidos. De preferência um ETF ou VOO ou IVV. E os outros 10% que sobrar, eu investiria em cripto, de preferência Bitcoin. Apenas fazendo um pequeno disclaimer, se eu estivesse começando a investir hoje, eu não teria muitas empresas no meu portfólio. Teria ali no máximo 5 a 8 ativos, focando tudo. O IVV lá fora, o Bitcoin, a renda fixa, e teria ali 2 a 3 empresas no máximo aqui no Brasil, de preferência setores perenes como elétricas, saneamento, bancos. Teria aí às vezes uma empresa de cada e focaria nelas, de preferência a que estiver mais barata. Teria ali uma quantidade legal, depois começaria a comprar outra e assim por diante. E bom, por que eu falei do setor financeiro? Eu acredito que aqui no Brasil o setor financeiro seja um dos setores mais resilientes do Brasil. Afinal, os bancos, as seguradoras ganham dinheiro quando a taxa de juros está alta e também ganham dinheiro quando ela está caindo, quando ela está baixa. Então, são um setor muito resiliente, é um setor que dificilmente vai te dar problema. Ainda mais dependendo das empresas que você escolher. Por exemplo, um Itaú da vida aí, dificilmente o Itaú vai vir com resultados ruins, resultados abaixo do que o mercado precifica. Geralmente é o contrário, ele sempre traz resultados acima do que o mercado espera. Então, bancos no Brasil são um dos melhores investimentos que tem. Não é uma recomendação, mas é o que eu acredito e é onde eu estou colocando dinheiro por esses últimos tempos. Sendo bem simplista e arredondando os valores aqui, depois de 4 anos investindo, todos os meses aportando sempre e com uma rentabilidade bem conservadora de 8% ao ano, a gente chegaria nos seguintes valores após 4 anos: R$ 56.028, que seriam distribuídos da seguinte forma: R$ 28.000 estaria em caixa, R$ 11.205 em empresas de dividendos, também R$ 11.205 em empresas internacionais, que é o ETF lá fora do S&P 500, e a gente teria R$ 5.600 em Bitcoin. Lembrando que eu estou sendo muito conservador nessa projeção. Essa é uma projeção que eu fiz lá pelo site do Investidor Sardinha, se vocês quiserem conferir depois. E eu estou sendo extremamente conservador. 8% ao ano, eu acho que é algo que é bem fácil de bater. E provavelmente com 4 anos você aportando constantemente, provavelmente você terá um patrimônio muito maior que isso. A partir dos R$ 50.000 investidos, no meu caso, eu começaria a utilizar um pouco do caixa de liquidez para comprar algumas oportunidades de empresas. E a partir dos 50 mil, eu manteria a alocação da seguinte forma: eu manteria de 40% a 50% aqui no Brasil, investido em empresas de dividendos, empresas perenes. Manteria 15% no exterior, através do ETF lá do S&P 500. Aí, no caso desse ETF, você pode investir tanto aqui no Brasil, através do IVV B11, ou você pode até investir lá fora, comprando o IVV. Eu manteria 15% em cripto. Dentro desses 15%, eu teria 70% em Bitcoin e 30% em algumas outras moedas, altcoins. Teria aí cerca de 15% a 30% em caixa de liquidez. Lógico, respeitando aquilo que eu falei para vocês, você tem que saber quanto você deve ter ali no seu caixa de liquidez que possa satisfazer aí algum problema que você tiver, algum empecilho do tipo. Então,
tem aí alguns meses do seu custo de vida nesse caixa de liquidez. E como eu falei, sempre que você precisar utilizar, reponha já no mês seguinte. Você pode ir repondo aos poucos, não precisa repor tudo uma vez, mas sempre vai repondo o seu caixa de liquidez para você não ficar na mão. E bom, com essa alocação aí, o que eu faria? Que é basicamente meio que eu faço hoje. Eu focaria os meus aportes ali nos ativos que estivessem com maior desconto, ou que a alocação estivesse muito diferente. Por exemplo, vamos dizer que a minha alocação em Bitcoin, que eu defini 15%, está em 10 ou 7. Provavelmente o meu aporte seria direcionado para o Bitcoin. Ou digamos que o meu caixa abaixou e eu tenho que repor ele. Ele está muito abaixo do que eu quero. Meus próximos aportes provavelmente serão para o caixa de liquidez. E assim por diante. Assim você consegue ter uma carteira estrutural, uma carteira bem balanceada, que provavelmente se surgir uma crise, se surgir algum problema no Brasil, você vai ficar tranquilo, porque você vai ter seu caixa, se surgir oportunidade, você vai lá, pega um pouco do seu caixa, coloca nessa oportunidade e assim por diante. Eu vou fazer alguns comentários aqui sobre essas alocações, que é bem dentro do que eu acredito e do que eu levo em consideração dentro da minha tese de investimentos. Bom, pessoal, investimentos aqui no Brasil, eu acho que não tem como focar muito em outras coisas. Brasil são basicamente commodities, bancos, saneamento, elétricas. É nisso que o Brasil é bom. O Brasil não é bom em tecnologia, o Brasil não é bom em nada que seja muito mirabolante. Você quer investir em tecnologia, quer investir em empresas que realmente têm tecnologia na veia, você vai investir através dos ETFs lá fora. É o que há de interessante. Aqui no Brasil é commodities, banco, elétricas e saneamento. Você vai selecionar as melhores empresas dentro desses setores e eu te garanto que você vai ter um resultado muito bom aqui dentro do Brasil apenas fazendo isso. Se você quiser também investir um pouco em pequenas small caps ali, colocando ali uma pequena porcentagem da sua carteira, eu acredito que as small caps apanharam bastante aí nesse último ciclo de aumento de juros. Tem algumas small caps bem machucadas, bem baratas. Então acho que vale a pena também você ter ali 1%, 2% da carteira nessas pequenas empresas. Para você que está começando agora, que está começando a fazer os primeiros aportes, eu não acho que vale tanto a pena. Acho melhor você focar ali nas empresas mais perenes. Sobre os ETFs lá fora, eu acho que não tem muito o que falar. É basicamente isso, você vai estar investindo nas maiores empresas do mundo, que são empresas como Google, Microsoft, Apple, Amazon. São empresas mundiais que têm sede basicamente no mundo inteiro, trabalham no mundo inteiro, vendem seus produtos no mundo inteiro. Então, eu acho que investindo num S&P 500 da vida lá fora, você já vai estar bem tranquilo. Provavelmente aí você vai estar ganhando aí seus 15, 20% ao ano em dólar, tranquilo. E por que eu não gosto de fazer escolha de ativos individuais lá nos Estados Unidos? Fazer o famoso stock pick. Bom, o que eu posso dizer? Até gestoras, bancos lá fora têm dificuldade em bater o S&P 500. E pela taxa que você paga, que é algo em torno de 0,003%, se eu não estiver enganado, de taxa de administração, vale muito a pena você investir através de ETFs lá fora. E como eu disse, você pode investir lá fora, tanto aqui no Brasil, através do IVVB11, ou através do próprio IVV lá fora, ou VOO. O que não falta são ETFs lá fora que replicam o S&P 500. Você pode abrir sua conta aí na Avenue, na Nomad, ou em qualquer outra corretora que você queira, no Inter também, que é muito bom. E em cripto também não tem muito segredo. Basicamente, no início, eu teria apenas Bitcoin, não investiria em outras criptomoedas. Após um patrimônio ali dos 40, 50 mil, talvez eu comprasse uma ou outra altcoin, mas também não teria muitas. Teria aí no máximo 2 ou 3 criptomoedas na minha carteira. O que eu indico para você for começar a investir em cripto, vá comprando aos poucos, deixa na corretora, mas assim que possível, já transfere para uma wallet. Você pode baixar uma wallet no seu próprio celular, no seu computador. Eu não acho interessante ficar deixando o dinheiro na corretora, visto que, bem, pode acontecer muitos problemas aí que a gente não sabe, como o caso da FTX. Outra observação, pessoal, é que tudo que eu falei até agora seria coisas que eu faria. Não quer dizer que existe uma fórmula mágica, que se você seguir tudo isso vai dar 100% certo para você. Você tem que estudar e definir o que vai dar certo para você.
você, o que é bom para você. Provavelmente muitas pessoas não toleram o mesmo risco que eu tolero. Provavelmente vão ter pessoas que vão ser muito mais conservadoras ou vão ter pessoas que vão ser muito mais arrojadas do que eu. Então, você tem que se conhecer bem e definir a sua própria estratégia de investimentos, definir o que você planeja alcançar, o que você gosta, o que você não gosta. Então, é basicamente isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembre-se, seja solo fértil. Até o próximo vídeo e tchau!